E esse tema virou guerra na internet por um motivo simples. Ele vai misturar medo com saúde, química e com um pouco de teoria da conspiração. Tu já ouviu alguém dizendo assim: filtro químico faz mal? Entra na corrente sanguínea? Ou então que mexe com hormônios e que dá câncer? Hoje eu vou te contar o que realmente a ciência mostra, sem terrorismo e sem marketing, porque o maior perigo aqui não é escolher o filtro perfeito, é tu ficar com medo e parar de usar o protetor solar. Então, se tu gosta quando eu explico dermatologia de forma clara, com base na ciência e sem modinha, é hora de fazer a tua inscrição aqui no canal, porque aqui eu te ensino como se tu tivesse sentada na minha frente dentro do meu consultório. E aí acontece o que eu vejo todos os dias. Mulher inteligente, cuidadosa, parando de usar protetor solar por pânico. Então, olha só, vamos organizar aqui do jeito certo. Eu vou dividir esse vídeo em bloco porque eu vi que vocês gostam desse jeito. E no primeiro bloco a gente vai falar sobre o que é filtro químico e o que é o filtro físico ou mineral. Primeiro, quando a gente fala filtro químico, a palavra já assusta, mas ela é mal usada. Porque na dermatologia o termo mais correto é filtro orgânico, que também são chamados filtros químicos, e filtros inorgânicos, ou os filtros minerais e físicos. E filtro orgânico, que é o químico, ele vai funcionar principalmente absorvendo a radiação ultravioleta e transformando em energia que não agride a tua pele. Já o filtro inorgânico, que a gente chama de filtro físico ou de filtro mineral, ele funciona principalmente refletindo e dispersando a radiação como se fosse um escudo. Na prática, hoje, os minerais modernos também podem absorver um pouco, mas o conceito para a vida real é esse. Como reconhecer se o teu protetor é químico ou mineral na embalagem? Agora eu vou te ensinar uma coisa que quase ninguém te ensina. Se na lista de ativos do teu protetor solar aparecer óxido de zinco, titânio dióxido ou dióxido de titânio, tu tá diante de um protetor mineral. Agora, se aparecerem ativos como avobenzona, octocrileno, oxibenzona, homosalate, ensulisole, ecansule, aí sim tu tá diante de um filtro orgânico, agora vocês já aprenderam, também chamado de filtros químicos. E muitos protetores solares, a maioria na verdade, eles são mistos. Ele tem a composição mineral e ele tem também a composição química. E se isso já te ajudou a entender o teu próprio protetor, deixa o teu like porque eu sei que esse vídeo tá salvando gente de cair em terrorismo da internet. Bloco 2, UVA versus UVB, a parte que muda a tua vida. Agora, por que isso importa? Porque tem muita gente que fala de protetor como se fosse uma coisa só, e não é. O UVB é o raio que queima, que dá aquele vermelhidão quando tu vai à praia, que dá aquela ardência do ui, fiquei torrada. Ele tá muito ligado, presta atenção no que eu vou te falar, a danos diretos do teu DNA, consequentemente está ligado ao aumento do risco de câncer de pele. Já o UVA é o raio silencioso, ele atravessa a nuvem, atravessa vidro, entra no carro, entra no escritório perto da janela e entra pela luz que eu tô tomando agora aqui mesmo que eu esteja com a cortina fechada. O UVA é o campeão de
fotoenvelhecimento. Então ele vai te causar ruga, flacidez, mancha, degradação do colágeno, e é por isso que a resposta é sim. Quando vocês me perguntam se preciso usar protetor solar até dentro de casa, sim, porque é essa radiação que está entrando pela minha janela e está entrando pela tua agora também pode te provocar um dano de pele e vai te causar o envelhecimento precoce, mais precoce de pele. Então sim, dentro de casa também é importante que tu use o teu filtro solar, porque o raio UVA atravessa a janela. O exemplo mais chocante e didático de UVA é esse truck driver. Esse exemplo que eu tô deixando para vocês. Esse exemplo aqui é um exemplo que eu uso para explicar de uma forma que ninguém esquece. No New England Journal of Medicine tem um caso clássico. O motorista de caminhão, décadas dirigindo, o lado do rosto mais exposto à janela envelheceu muito mais do que o outro lado que não tem exposição à ultravioleta A. E isso tem um nome, a gente chama isso de unilateral dermatoelioses. Esse caso é um tapa na cara da gente. O UVA, ele não precisa de praia para te envelhecer. E eu costumo dizer para os meus pacientes quando eu pergunto assim, vocês usam protetor solar? Ah, quando eu vou à praia eu uso. Mas o sol da praia é o mesmo da cidade, então não faz diferença. Deus não troca o sol, ele não coloca um sol para a cidade e outro sol para a beira da praia, é o mesmo. Então tu precisa te proteger do sol na praia e também na cidade. Bloco 3, desmistificando, e a frase é: antigamente quase não tinha câncer de pele e agora tem. Vamos entrar num dos maiores vieses de internet. Vou falar de alguns aqui para vocês. Tava até de cabeça para baixo. Viés 1, expectativa de vida. Antigamente as pessoas viviam menos e câncer é uma doença que aumenta muito com a idade. Se tu aumentar a expectativa de vida, obviamente que tu vai aumentar o diagnóstico de um câncer, inclusive o câncer de pele. Viés número 2, subdiagnóstico. Antigamente não tinha dermatoscópio em todo lugar. Hoje não tem, imagina antigamente. Não tinha campanha de prevenção de câncer de pele, não tinha check-up para a pele. Hoje a medicina já enxerga o que antes passava despercebido e por isso se faz muito mais diagnóstico de câncer de pele. Terceiro viés, mudança de comportamento. E sim, cultura de bronzeado é saúde, explodiu no século 20. Fala pra mim se não é verdade, se tu mesma ou a tua mãe não passava Coca-Cola na beira da praia pra se bronzear. Mais viagem, mais praia, mais exposição, mais cabine de bronzeamento em alguns países e tudo isso entrou pra conta. Então essa frase, antes não tinha e agora tem, é uma meia-verdade perigosa. Vou falar um pouco para vocês a respeito de estatística global para que vocês acreditem no que eu tô falando, considerando aí ultravioleta e câncer de pele com números, certo? Dados reais que eu vou trazer para você. A OMS, né, Organização Mundial de Saúde, não é brasileira, estimou que a exposição excessiva à radiação ultravioleta causou cerca de, pasmem, 1,2 milhão de novos casos de câncer de pele não melanoma, ou seja, os cânceres de pele ligado ao ultravioleta, que é o basocelular e o espinocelular. 325 mil melanomas de pele só no ano de 2020. E acreditem, a OMS estima que de 2022 para cá, houve mais de 1,5 milhão de novos casos de câncer de pele no mundo e cerca de 330 mil melanomas diagnosticados. E um dado ainda mais forte, um estudo da IARC estimou que mais de 80% dos melanomas cutâneos no ano de 2022 também foram atribuídos à radiação ultravioleta. Ou seja, o risco é grande, é comprovado e tem números com estatística global. E o causador disso tudo é a radiação ultravioleta. E já que eu tô aprofundando aqui, se tu quer que eu responda as tuas dúvidas com prioridade e que eu faça conteúdos ainda mais detalhados assim, tu pode entrar no clube de membros. Lá tu vai ter prioridade nas respostas e também nos conteúdos exclusivos, além de acesso prioritário aqui aos nossos vídeos e aos nossos shorts. Bloco 4, filtro químico entra no sangue. A verdade completa sem pânico.
Já falei semana passada a respeito desse tema, mas vamos para o ponto que gerou pânico, perdi inscrito, mas eu vou falar dele de novo. Absorção sistêmica do protetor solar. Em 2019, um estudo publicado no JAMA com pesquisadores ligados ao FDA, que é a Anvisa americana, mostrou que alguns filtros orgânicos como avobenzona, oxibenzona, octocrileno podem ser detectados no sangue após o uso em condições de uso máximo. Em 2020, outro estudo, também no JAMA, avaliou a absorção de mais ingredientes em diferentes formulações. Mas agora vem a parte que a internet omite desses estudos. Detectar no sangue não significa que faz mal. Isso significa que precisa de mais estudos de segurança para uso crônico. A própria liderança do FDA foi citada dizendo basicamente assim: o fato de ser absorvido não quer dizer que seja inseguro, quer dizer que precisamos de mais testes. Ponto, fecha aspas. Então, não é para tu entrar em pânico porque houve absorção de protetor solar no sangue. É para tu entender que na ciência é assim. Ela vai medir, ela vai observar e ela vai investigar. E se um dia houver qualquer estudo que diga isso faz mal, aqui no canal vocês serão os primeiros a serem informados, porque a medicina é uma ciência de verdades transitórias. O que é dito hoje pode não ser uma verdade amanhã. Quantas pessoas já não ouviram falar primeiro do ovo, que a gema do ovo fazia mal, que a clara do ovo fazia mal, e hoje todo mundo tem que comer ovo. Então, vamos nos adaptar também ao protetor solar, e se um dia sair uma notícia diferente, eu trago aqui para vocês. Então não pare de me seguir, pelo contrário, é hora de novo de apertar o botão aí de inscrever-se. Vamos ao bloco 5, mexer com hormônios, como pensar como adulto sem radicalismo. Existem estudos de laboratório que sugerem atividade hormonal fraca para alguns compostos. Mas o salto de atividade em célula para isso causa dano real em humano na vida real é enorme. Até hoje, o que existe é debate e necessidade de mais estudos, não uma prova clínica sólida de que o teu protetor solar do dia a dia tá bagunçando aí os teus hormônios. E eu vou te revelar aqui a minha postura como médica. Se tu é gestante, lactante, super sensível e prefere mineral, ótimo. Se tu tem rosácea, se te dá melhor com o protetor mineral, ótimo. Se o único protetor que tu tolera bem é o químico, ótimo também. O melhor protetor é o que tu consegue usar todos os dias. Então escolhe o teu, seja físico, seja químico, não importa. O que importa é que tu use o protetor solar. Bloco 6. Pescador não tem câncer de pele. O viés por trás. Agora outro mito que eu também escuto. Ah, mas pescador fica no sol e não tem câncer de pele? Cuidado, isso é viés de observação. Muitos trabalhadores ao ar livre têm subdiagnóstico e menos acesso a dermatologista. Tem estudos que avaliam populações expostas ao sol, inclusive pescadores, e esses estudos discutem risco, lesões e também hábitos de fotoprotetor. E outra, câncer de pele não é uma coisa única. Tem câncer que aparece mais cedo, mas tem muito câncer que aparece, depois de décadas de dano acumulado. Então, usar o pescador como prova de que sol é inocente é um erro clássico. Então, se tu tá curtindo esse nível de explicação, te inscreve aqui porque eu vou fazer mais vídeos a respeito desse assunto, mais vídeos diretos e com ciência e sem sensacionalismo. Bloco 7. Fotoenvelhecimento e estudos com gêmeos. Existe um estudo com gêmeos idênticos que avaliou fatores ambientais relacionados ao envelhecimento facial, e a exposição solar aparece como um dos fatores mais relevantes. E isso bate com tudo que a gente vê na prática. Mais sol sem proteção é igual a mais dano de colágeno e elastina.
E por isso que eu digo, protetor solar não é cosmético, é prevenção. Tu não tem que usar o protetor solar para ficar bonito, tu tem que usar o protetor solar como preventivo, inclusive do envelhecimento de pele. Bloco 8. Ok, então como eu escolho entre químico e mineral? Agora a gente vai para a parte prática de consultório, que é onde eu entro como médica dermatologista. Se tu tem pele sensível, rosácea, tendência a arder, o mineral costuma irritar menos. Se tu tem uma pele negra e odeia resíduo branco, muitos protetores químicos ou mistos ficam mais confortáveis e invisíveis. Agora, se tu tem melasma, o mais importante é proteção bem feita e reaplicação do filtro solar. E muitas vezes protetor com cor vai te ajudar muito. Se tu tem uma pele oleosa, o que manda aqui vai ser a textura. Se o protetor pesa, tu não vai usar. Então eu sempre digo aos meus pacientes, escolhe o que tu consegue manter. E se tu quer uma rotina completa, organizada, com indicação por tipo de pele e fase da vida, aqui embaixo na descrição do vídeo vocês encontram e-books e também eu faço consulta por telemedicina para quem quiser uma orientação mais personalizada. O contato também se encontra aqui na descrição do vídeo. Bloco 9. O que ninguém te contou mesmo. A conclusão honesta. O grande ponto é esse. Na internet as pessoas querem uma resposta simples. É seguro ou é tóxico? Mas a ciência não funciona assim. O que a gente tem hoje é o dano do ultravioleta é comprovado com números globais enormes. Alguns filtros orgânicos têm absorção detectável e isso pede mais estudo, não pânico. Protetor é a parte de uma estratégia maior. Chapéu, sombra, roupa, reaplicação, tudo isso conta. E agora eu quero te mandar para 2 vídeos do canal que se conectam perfeitamente com esse aqui. O primeiro é esse que vai fazer a diferenciação entre filtro mineral e filtro físico, qual escolher para tua pele. E se tu usa protetor solar assim e ele não tá funcionando, anula tudo, então assiste esses outros 2 vídeos. Entre usar um protetor químico e não usar nada, o pior cenário é não usar nada. Protetor solar é prevenção, é saúde e uma das decisões mais inteligentes que tu pode fazer pela tua pele é o uso do filtro solar.